A promessa. Existem promessas que duram alguns dias, outras atravessam uma vida inteira. E existe uma que atravessou 80 anos. Durante todo esse tempo, um velho robô caminhou todas as manhãs até a mesma plataforma de desembarque. Não porque esperasse receber novas ordens, nem porque acreditasse em milagres, mas porque, um dia, alguém lhe pediu apenas uma coisa: espere por mim. Foi a última ordem que recebeu. E também a única que jamais conseguiu esquecer. Muito acima das nuvens de um pequeno planeta azul esverdeado, uma antiga estação espacial continuava girando silenciosamente. Seu nome era Horizon. Décadas antes, aquele lugar era um dos maiores centros científicos já construídos pela humanidade. Ali nasceram descobertas que mudaram o futuro. Milhares de pesquisadores cruzavam aqueles corredores todos os dias. Crianças brincavam nos jardins internos. As plataformas de embarque nunca permaneciam vazias. A Horizon era um símbolo de esperança. Até que, um dia, os humanos partiram. Todos. O tempo fez aquilo que sempre faz. As luzes começaram a falhar. As paredes perderam o brilho. A poeira cobriu corredores antes impecáveis. As janelas ficaram marcadas por décadas de silêncio. Os jardins secaram lentamente. Mas uma única porta continuava funcionando. Todos os dias. Exatamente às 8 horas da manhã. Sem um segundo de atraso. Quando o relógio marcava o horário programado, a pesada porta metálica deslizava lentamente. Do outro lado, surgia um velho androide de manutenção. Seu nome era Ar-19. O tempo havia deixado marcas profundas em seu corpo. A pintura branca quase desaparecera. As articulações rangiam discretamente a cada movimento. Pequenos riscos cobriam sua estrutura metálica. No lado esquerdo do peito permanecia preso um pequeno broche em forma de folha. Velho, desgastado, como se alguém o tivesse colocado ali muitos anos antes. Mesmo assim, o visor azul que iluminava seu rosto continuava brilhando com a mesma serenidade de sempre. Ar-19 caminhava lentamente pelo corredor principal. Sempre pelo mesmo caminho. Sempre na mesma velocidade. Era impossível saber quantas vezes havia repetido aquele trajeto. Talvez milhares. Talvez dezenas de milhares. Mas seus passos jamais demonstravam pressa. Como se o tempo tivesse deixado de existir. Ao final do corredor, havia uma enorme janela panorâmica. Diante dela, a plataforma de desembarque. Vazia. Silenciosa. Sem uma única nave. A Ar-19 permanecia imóvel. Observando o horizonte. 12 minutos. Nem um segundo a mais. Nem um segundo a menos. Depois voltava. Todos os dias. Durante 80 anos. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Uma pequena ave atravessou uma abertura na antiga estrutura da estação. Ninguém saberia explicar como ela chegara até ali. Talvez tivesse vindo do planeta abaixo. Talvez apenas estivesse perdida. Ela pousou delicadamente sobre o corrimão da plataforma. Olhou para o velho robô. Depois cantou. Era um som simples, suave, quase esquecido. Os sensores de Ar-19 iniciaram automaticamente uma busca em seus arquivos. Espécie identificada. Ave terrestre. Último registro semelhante. Há quase 80 anos. Durante alguns instantes, seu processador permaneceu em silêncio. Como se procurasse alguma lembrança escondida entre arquivos danificados pelo tempo. Nada apareceu. A pequena ave levantou voo. Desapareceu entre as estruturas da Horizon. Ar-19 continuou olhando para o horizonte, como se ainda esperasse alguma outra chegada. Às 8 horas e 12 minutos, ele voltou. Percorreu novamente o enorme corredor vazio. Ao passar pelos antigos laboratórios, ajustou uma luminária defeituosa. Lubrificou uma porta que ninguém abria havia décadas. Substituiu um filtro de ar completamente desnecessário. Verificou sensores que jamais registravam movimento. Executava cada tarefa com extremo cuidado, como se milhares de pessoas ainda morassem naquela estação. Talvez porque, para ele, ainda morassem. No centro da Horizon, existia um pequeno jardim. Quase todas as plantas haviam desaparecido. Restava apenas uma velha árvore seca. Ao lado dela, um banco de madeira. Todos os dias. Sempre no final da tarde. Ar-19 permanecia exatamente 5 minutos diante daquele banco. Seus registros não explicavam aquele comportamento. Nenhum protocolo justificava aquela parada. Mesmo assim, ela acontecia. Todos os dias. Sem exceção. Naquela noite, enquanto recarregava suas baterias, uma pequena falha percorreu seus circuitos. Por menos de um segundo, uma imagem surgiu em seus arquivos. Uma mulher, uniforme azul, cabelos presos. Ela sorria. Segurava delicadamente a mão metálica do robô e dizia apenas uma frase: espere por mim. A imagem desapareceu imediatamente. Os sistemas iniciaram um diagnóstico. Erro de memória detectado. Arquivo corrompido. Recuperação impossível. O relatório foi encerrado. Mas, antes que seus sistemas entrassem novamente em repouso, uma linha apareceu em seu registro interno.
Era a primeira nova informação gravada em 80 anos. Tentativa de recuperar esta memória será repetida amanhã. Na manhã seguinte, às 8 horas. A velha porta voltou a se abrir. Ar-19 caminhou lentamente até a plataforma de desembarque. E, como fazia, havia 80 anos. Continuou esperando. A última ordem. O tempo costuma apagar quase tudo. Apaga pegadas, apaga cidades, apaga nomes. Mas, às vezes, ele encontra algo que simplesmente se recusa a desaparecer. Na Horizon. Era uma promessa. Na manhã seguinte. Tudo aconteceu exatamente como nos últimos 80 anos. Às 8 horas, a porta se abriu. Ar-19 percorreu lentamente o corredor principal. Parou diante da plataforma de desembarque. E esperou. 12 minutos. Nenhuma nave surgiu entre as estrelas. Nenhum sinal rompeu o silêncio. Às 8 horas e 12 minutos. Ele voltou, como sempre, poucos minutos depois. Enquanto substituía um antigo filtro de ventilação, um som diferente percorreu toda a estação. Primeiro veio um ruído. Depois uma sequência de interferências. Em seguida, algo que a Horizon não registrava havia quase um século. Uma transmissão. Fraca. Intermitente. Quase perdida entre o silêncio do espaço. Os antigos sistemas de comunicação despertaram lentamente. Luzes que permaneciam apagadas havia décadas voltaram a acender. Painéis cobertos por poeira exibiram sinais de atividade. Ar-19 interrompeu sua rotina. Era a primeira vez, em 80 anos, que um evento inesperado alterava sua programação. A transmissão tornou-se um pouco mais nítida. Ainda havia estática. Mas uma voz começou a surgir. Muito distante, muito baixa. Como um sussurro atravessando o universo. Alguém chamava pela Horizon. Talvez sem acreditar que ainda existisse qualquer resposta. Ar-19 aproximou-se do antigo centro de comunicações. Conectou seus sistemas ao terminal principal. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então, a comunicação finalmente estabilizou. Do outro lado havia uma nave de pesquisa. Seu comandante chamava-se Daniel. Sua tripulação descobrira a velha estação completamente por acaso. Os registros oficiais afirmavam que a Horizon estava abandonada havia décadas. Ninguém esperava encontrar qualquer sinal de atividade. Muito menos um único habitante. Enquanto Daniel observava os monitores da nave, uma imagem surgiu lentamente diante dele. Um velho androide, coberto pelas marcas do tempo, com a pintura desgastada, e um pequeno broche, em forma de folha, preso ao peito. Daniel permaneceu alguns segundos em silêncio, não porque estivesse assustado, mas porque tentava compreender como aquela máquina ainda permanecia funcionando. Os sistemas da Horizon registravam apenas uma informação. Última missão ativa. Manter a estação operacional. Aguardar retorno. Nada mais. Nenhum complemento, nenhum nome, nenhuma explicação. Apenas aguardar retorno. Daniel percorreu com os olhos os corredores transmitidos pelas câmeras da estação. Tudo estava limpo, organizado. As luzes funcionavam. As portas abriam normalmente. Os sistemas de suporte ainda eram inspecionados diariamente. Era impossível acreditar. Durante 80 anos, alguém continuara cuidando daquele lugar, mesmo sem ninguém para cuidar. Enquanto a comunicação permanecia aberta, Daniel pediu aos computadores da nave uma busca nos antigos arquivos da Horizon. Poucos segundos depois, uma informação apareceu. A estação fora evacuada 80 anos antes devido ao colapso de seu reator principal. Todos os tripulantes haviam deixado o local. Ou quase todos. Havia uma exceção. Um androide de manutenção. Designação: Ar-19. Os registros seguintes estavam incompletos. Arquivos corrompidos. Dados perdidos. Mas uma pequena gravação permanecia intacta. Apenas o título sobrevivera ao tempo. Última mensagem da comandante Helena Moreal. Daniel não abriu o arquivo imediatamente. Havia algo mais importante naquele momento. Precisava entender por que aquele velho robô continuava ali. Enquanto isso, na Horizon, Ar-19 retomava sua rotina. Verificava sensores, alinhava ferramentas, ajustava antigas luminárias. SI, como se a chegada daquela transmissão não tivesse alterado absolutamente nada. Mas havia alterado. Pela segunda vez em 2 dias, seu sistema interno registrou uma nova linha. Evento inesperado identificado. Visitantes possíveis. Era apenas uma informação, nada mais. Mesmo assim, pela primeira vez em 80 anos, a palavra amanhã voltava a fazer sentido. Do lado de fora, a nave Aurora 7 iniciou lentamente sua aproximação. Daniel observava a velha estação crescer diante do enorme visor frontal. Era impossível explicar. Quanto mais se aproximava, mais tinha a sensação de que aquele lugar nunca deixara de esperar alguém. A volta para casa. Quando a Aurora 7 finalmente atracou na Horizon, o silêncio pareceu ainda maior. Durante 80 anos, aquela estação esperara por uma única nave. Agora, ela finalmente havia chegado. Daniel atravessou lentamente o antigo corredor principal,
Cada passo levantava pequenas partículas de poeira iluminadas pela luz dourada das janelas. Tudo parecia estranhamente vivo. As luminárias funcionavam. As portas abriam suavemente. Os painéis ainda exibiam informações. Era como caminhar por uma casa cujo morador nunca desistira de esperar. No fim do corredor, a Ardeza 9 continuava diante da plataforma de desembarque. Exatamente como fazia todas as manhãs. Imóvel. Sereno. Como se 80 anos fossem apenas mais um dia. Daniel aproximou-se devagar. Não queria interromper aquele momento. Havia algo profundamente respeitoso naquele silêncio. Como quem entra em um lugar sagrado. Enquanto a equipe iniciava os primeiros levantamentos da estação, Daniel caminhou até o antigo centro de comunicações. Ali permanecia o arquivo encontrado durante a viagem. A última gravação da comandante Helena Moreau. Respirou fundo e iniciou a reprodução. A imagem surgiu lentamente. Uma mulher de uniforme azul apareceu diante da câmera. Atrás dela, alarmes piscavam por toda a estação. Mesmo assim, ela sorria. Não um sorriso de quem ignorava o perigo, mas de quem queria deixar coragem para quem ficaria. Ela olhou para alguém que estava fora da câmera. Talvez para o velho robô. Então disse calmamente: se você estiver vendo esta gravação, significa que eu não consegui voltar. Fez uma pequena pausa, respirou fundo, depois continuou. Mas existe uma coisa que eu preciso que você saiba. Seus olhos brilhavam. Você nunca foi apenas uma máquina para mim. Silêncio. Obrigado por cuidar de todos nós. Mais uma pausa. E então, a frase que atravessaria 80 anos. Agora chegou a minha vez de cuidar de você. Ela sorriu uma última vez. Quando alguém encontrar esta gravação, diga ao Ardeza 9 que sua espera terminou. A imagem desapareceu. A sala voltou ao silêncio. Daniel permaneceu imóvel durante vários segundos. Não havia mais dúvidas. O velho robô nunca fora abandonado. Ele havia permanecido. Por amor, mesmo sem compreender completamente o significado dessa palavra. Na manhã seguinte, pela primeira vez em 80 anos, Daniel não deixou que Ardeza 9 caminhasse sozinho até a plataforma. Acompanhou-o em silêncio. Os dois permaneceram lado a lado diante do enorme visor panorâmico. O espaço permanecia infinito, sereno, como sempre. Mas algo havia mudado. Daniel retirou do bolso um pequeno dispositivo. Era o arquivo restaurado da comandante Helena. Sem dizer uma palavra, ativou a reprodução. A voz ecoou suavemente pela velha Horizon. Ardeza 9. O robô permaneceu imóvel. Você esperou muito mais do que eu poderia pedir. As estrelas refletiam no visor azul de seus olhos. Obrigado. Uma longa pausa. Sua missão terminou. Silêncio. Agora, você pode voltar para casa. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então, pela primeira vez desde que a Horizon fora evacuada, os sistemas internos do robô iniciaram uma sequência diferente, verificando ordens ativas. Missão concluída, nenhuma nova instrução encontrada. O silêncio voltou a preencher a estação. Mas já não era o mesmo silêncio. Era um silêncio de paz. Ardeza 9 olhou lentamente para a plataforma. Depois para os antigos corredores. Para o pequeno jardim. Para o banco de madeira. Para cada lugar de que cuidara durante 80 anos. Como se estivesse se despedindo. Não da estação, mas da missão que dera sentido à sua existência. Daniel começou a caminhar em direção à nave. Depois parou. Olhou para trás. Não fez convite algum. Algumas escolhas não precisam de palavras. O velho robô permaneceu imóvel por alguns instantes. Então, deu um passo. Depois, outro. E mais, outro. Pela primeira vez em 80 anos, Ardeza 9 caminhava para um lugar desconhecido. Não porque recebera uma ordem, mas porque já não havia nenhuma que o prendesse ao passado. Enquanto a Aurora Sétimo se afastava lentamente, as luzes da Horizon começaram a se apagar, uma após outra. Os corredores mergulharam na escuridão. Os laboratórios silenciaram. O antigo jardim desapareceu entre as sombras. A última luz permaneceu acesa exatamente sobre a plataforma de desembarque, como se a estação inteira esperasse apenas aquele último adeus. Depois, ela também se apagou. Anos mais tarde, milhares de pessoas visitavam o Museu da Exploração Humana. No centro do grande salão, havia um velho androide branco. Seu corpo ainda carregava as marcas do tempo. No peito, um pequeno broche em forma de folha. Ao lado dele, uma placa muito simples dizia: Ardeza 9. Durante 80 anos, ele acreditou que estava apenas cumprindo uma ordem. Na verdade, estava ensinando à humanidade o verdadeiro significado da lealdade. Uma menina aproximou-se lentamente. Olhou demoradamente para o velho robô. Depois segurou delicadamente sua mão metálica, exatamente como Helena fizera, 80 anos antes. Seu avô observava em silêncio. A menina sorriu e perguntou: Vovô, será que ele foi feliz? O velho pensou por alguns instantes. Depois respondeu baixinho: Acho que sim, porque existem pessoas
que encontram a felicidade justamente em cumprir uma promessa feita a quem amam. A menina voltou a olhar para Ardesanov, sem saber porquê. Acariciou delicadamente sua mão. Naquele instante, um pequeno reflexo da luz atravessou o visor azul do robô. Pareceu apenas um efeito do sol entrando pela janela. Ou, talvez, uma última forma de agradecer.